Agora sim. Ok, muito obrigado. Boa noite, eu sou o Carlos Henrique, sou técnico em edificações e estudante de agronegócio. Hoje, aqui no Habitat Marte, eu vou estar falando sobre a estufa e o centro de abastecimento. No caso, seria só estufas a apresentação, porém, eu optei por adicionar o centro de abastecimento, pois toda a parte alimentícia passará pela estufa, né? Seria a questão de produção, para depois ser enviada aos outros compartimentos da estação, né? E principalmente a cozinha, né? Onde seriam onde todos os integrantes passariam a fazer suas alimentações. Aqui, a princípio, nós temos aqui mais ou menos um escopo de como será a apresentação. Será sobre design interno, infraestrutura e funcionalidades, maquinários e tecnologias, recursos possíveis, né? Seriam para você estar fazendo tanto em Marte quanto aqui na Terra. A estrutura organizacional, cargos, perfis e responsabilidades. Aí o 6 seria o programa de treinamento dos astronautas, alguns vídeos pertinentes ao assunto, né, sobre a estufa, os recursos necessários para uma semana, a questão de água, tudo, né? Aí seria as orientações, né? Os protocolos, seriam aqui até o 13º, desculpa, até o 13º seriam protocolos, a questão dos de segurança, especificações técnicas, de questão de atividades e tudo mais. E o 14º em relação à impressão 3D. As tecnologias seriam o 15, as diretrizes. As diretrizes seria o 16º e o 17º seria a questão da estufa, né? Em relação aos ODS. Aqui no design. No design, eu fui atrás de muitos elementos que já existem, tanto aqui na Terra, quanto já são bolados para a questão da estação espacial. A questão da estufa da NASA, né, que eu consegui bastante material sobre isso em relação, peguei essa foto na Casa Vogue. Nós temos a questão da estufa, que já é utilizada em larga escala, né, seria uma questão de produção de alimentos indoor. Aí nós temos esse, que seria o Green Power, que eles fazem essas estufas, que eu achei muito legal, que é um módulo bem versátil, né, que funcionaria como se fosse de você ter essa possibilidade de você, em uma estação espacial, você poder colocar a sua estufa em qualquer lugar que você tenha. E também temos essa questão aqui da aeroponia, né? Que seriam por um sistema de aspersores e você tem o cultivo vertical, né? Aí você pode fazer isso tanto em painéis quanto nesses invólucros, né? Seriam como se fossem uns tubos de PVC que você pode estar utilizando para fazer o cultivo, né? Aqui é uma questão do design proposto para a estufa, né? Esse seria o andar térreo, onde você tem duas entradas, que seria uma câmera de descompressão. Aí dentro desse espaço você teria um pequeno estoque, né? A questão assim de rações e mais coisas assim que você precisaria para gerir isso, que seria a questão dos materiais utilizados,
Toda a questão do dia a dia. Ali você tem uma pequena área destinada à filtragem, que seria para toda a carga que fosse relacionada à questão dos peixes, ela estaria vindo pela tubulação, descendo, fazendo a filtragem e subindo novamente, passando pelas plantas e pelos peixes. Uma pequena estufa para os cogumelos, uma central de controle e, no caso, como nós temos os alojamentos, seriam uma questão de beliches para poder estar fazendo, passando essa parte aí da reclusão, né? Que a gente vai precisar estar fazendo ficando um período em lockdown, e foi proposto essas beliches, ao invés de realmente um compartimento onde os astronautas poderiam ficar dormindo. Uma que na questão da estufa você perderia um pouco de área de cultivo, né? Então eu separei apenas esse espaço para o dormitório, só nesse período mesmo de lockdown. Aí aqui nessa estrutura aqui seria a escada para você estar subindo para o próximo nível. Aqui seria o segundo nível, o primeiro andar, onde nós teríamos as camas de cultivo. Aí seriam mais ou menos uns packing house com mais ou menos 3 ou 4 segmentos, onde poderíamos estar fazendo cultivo de vários tipos de hortaliça. E no caso, esses círculos no centro seria esse tubo, né? Que poderia ser plantado alface, batata, uma série de outras hortaliças que tanto você pode estar aproveitando as folhas quanto as raízes. Aqui é a área de cultivo do peixe. Eu optei por jogar ele para cima, embora a carga seja maior, pelo fato de ter um maior aproveitamento. E outra, que a água aproveitaria a gravidade para poder estar descendo e fazendo o processo de filtrar relacionados à cria, recria e engorda, e uma área de desova dos peixes, onde você poderia estar fazendo a questão de sexagem de algumas espécies e a desova de outras até. Seria mais uma parte onde, através de sistemas de inseminação artificial, seriam feita a triagem dos peixes, né? Que tecnologias aplicadas. Aqui, no centro de abastecimento, na estufa centro de abastecimento, as máquinas e tecnologias utilizadas seriam a automação por meio de inteligência artificial, sistema de filtragem e recirculação da água, o sistema de recirculação do ar, que seria uma por causa da questão da produção de amônia, né, que seria disperso no ar, então teria que ter esse trabalho de filtragem, né, tanto do ar quanto da água. Os controles automáticos de temperatura e pressão, o controle de alimentação, né, e dos níveis de amônia, que são muito importantes na questão de sanidade dos peixes. O controle de iluminação da planta, que todas as plantas elas não receberão luz direta do sol. Então essas luzes vão fazer esse trabalho de propiciar a fotossíntese a elas. O controle produtivo por fotos seria mais ou menos aquele app que nós temos no celular, que ele determina o tipo de doença e planta que nós já temos aqui na Terra. Então, para lá, ele seria um pouco mais apurado, podendo chegar a identificar uma doença ou uma falta de nutriente através da coloração, mesmo antes da percepção do olho humano. Então, nós determinaríamos um padrão voltado a essa questão de coloração,
E através disso, a inteligência artificial, ela tomaria as decisões de quais nutrientes aquela planta precisa e fazendo as dosagens antes mesmo do ser humano saber da necessidade de fazer essa correção. Isso aumentaria muito na questão produtiva, né? Porque você tendo uma deficiência de potássio e você conseguindo identificar antes da planta apresentar os sintomas, seria essencial para o progresso, né, da nossa missão. A questão da impressão de tanques e módulos dos sistemas, tubos, seria essencial também. Ao invés de levar tubos e tanques que ocupariam espaços e demandaria, na verdade, muito espaço e até questão de peso. Você levando os insumos ou aproveitando lá os itens, materiais já existentes, você teria um ganho muito maior produtivo, né, de produção. Poderiam ser criados todos os tanques lá, todos os tubos através da impressora 3D, e a gente teria um ganho, porque você, levando os tubos, você levaria barras de 2, 3, 5 metros, 6 metros de altura. E essas barras dariam perda. O que lá, se você precisar de uma barra de 1,26 m, você manda fabricar essa barra na impressora 3D e você tem um tubo de 1,26 m e você tem um maior aproveitamento de material. E o sistema de aquecimento a gás. Esse seria um sistema que seria em parceria com a parte de saneamento, que aí todo o gás produzido através da decomposição dos materiais e através do biodigestor seria utilizado no aquecimento, estufa e dos demais setores, né? Que os recursos básicos a ser transportados da terra ou até em loco seria materiais plásticos para impressão de sistemas, os metais poderiam ser utilizados também nessa questão da impressão. Aí, água doce potável, né, de boa qualidade, seria essencial estar levando, né? No momento, eu acho que na questão dos polos, nós temos a questão de água, mas ainda não temos tecnologia para poder fazer isso. De ir lá, retirar essa água e estar utilizando na estação, né? As sementes de hortaliças variadas, né? Tanto para a questão de testes, né? E para a produção mesmo dos alimentos. Aí caberia à equipe de pesquisa estar vendo quais seriam as plantas melhores adaptadas às condições climáticas de Marte, ou então estar montando seria um novo faz. Caiu a conexão? Obrigado. Ok, pessoal, voltando aqui. Então, no caso, os insumos que poderíamos estar levando da Terra ou até encontrando lá, seria a questão de materiais, né, para a construção da estufa e até mesmo do habitat, né? Então, mas poderemos estar levando o plástico para impressão, a água potável e de qualidade para a produção de plantas e peixes, e até mesmo para o consumo, sementes e hortaliças variadas, né? Nesse caso, deveria ser visto quais sementes seriam mais propícias às condições de Marte, né? Até criando plantas mais resistentes para o cultivo, né? E futuras devido à aquaponia, não seria possível estar utilizando
corretivos químicos, né? Que poderiam prejudicar ou a saúde dos peixes ou das plantas. Então, nós teríamos que trabalhar mais com a questão biológica, né? E principalmente na questão de nutrientes das plantas, que seriam uma questão assim para ser estudada, né? Tanto na questão da alimentação dos peixes quanto na nutrição das plantas. Seriam levados ovos e espermas, né, de tilápias e tambaquis de matrizes selecionadas, né? Seriam feita a fecundação lá e através dessa fecundação começaríamos com a criar genéticas desenvolvidas para Marte, né? Aí seriam desenvolvidas no local as rações. Nós teríamos mais ou menos uma tabela nutricional a seguir. E essas rações deveriam ser feitas lá. A princípio, seria levado uma certa quantidade daqui, fazendo cada vez mais, né? Para manter essa questão da sustentabilidade. Fazer toda a questão de automação e controles. E o mobiliário seria impresso em loco. Aí nós teríamos essa questão aí da impressora 3D funcionando a todo vapor, né? Sobre a gestão. A parte de gerenciamento seria entregue a um gerenciador do agronegócio. Ele seria responsável por toda a questão de abastecimento da nave, né? Da nave não, da estação. Ele seria totalmente voltado a essa parte de abastecimento, de controle e toda a questão de gestão. E dentro da equipe teríamos um zootecnista, um botânico e um técnico em mecatrônica, né? No caso, o zootecnista seria responsável pela produção de alimentos de origem animal, o botânico, tanto por produzir as pesquisas e desenvolver mais a questão da genética das plantas, né? E a questão de reprodução mesmo, que seria, eu acho que a parte, assim, seria essencial para o desenvolvimento da estação, né? E o técnico em mecatrônica, que seria o responsável por dar vida a tudo isso. Porque se não tivermos dentro da estufa um profissional já dedicado a colocar tudo em ordem, a fazer criar todos os tipos de programações necessárias e desenvolver todas as peças para a aquaponia, para a produção de peixes, para as plantas, seria muito difícil a gente estar conseguindo prosperar com essa questão, né? Aí, sobre os cargos e as responsabilidades. No caso, o gestor de agronegócio, ele seria o encarregado de administrar todos os requisitos da estufa. Ele seria ele que faria a ponte da informação do zootecnista, do botânico e as necessidades do engenheiro de mecatrônica e passará ao centro de comando. É ele que vai fazer toda a ponte entre a produção e o consumo. Ele vai precisar ter contato direto com o centro de comando, com a cozinha, principalmente, né? Ele vai ter que fazer toda essa questão de insumos, sabendo administrar exatamente quais são as necessidades alimentares, né? A questão nutricional, para poder desenvolver quais são as plantas que devem estar sendo realizadas, o plantio e o cultivo.
Teríamos o zootecnista, que eu não penso só na parte do peixe como alimentação, mas futuramente podendo estar levando aves, eu não digo porcos ou bovinos, assim, né? Questão de suínos e bovinos. Eu acho que a longo prazo, sim, mas a curto prazo seria muito difícil estar transportando animais de médio e grande porte. Então, seriam animais menores, principalmente para a questão de estudos, né? Não só dentro da estufa, mas como fora também. Seria a questão de você estar colocando, levando ratos, macacos, coelhos, para fazer o estudo de saber como eles se comportam na estação. E até mesmo algumas culturas, elas costumam a consumir carne de coelho e outros animais, né? Isso poderia ser um tema de estudo futuro, né? A questão do botânico. Ele será o responsável por toda a parte de plantas da estação. Aí ele cuidará de todas as hortas das estações, de todos os a horta vertical, todas as plantas passarão por ele. Ele, embora a inteligência artificial fará esse trabalho de estar fazendo a nutrição, de determinando cada um dos aspectos, o botânico ele será essencial para o julgamento de se está sendo correto ou não, porque a inteligência artificial ela aprende com o dia a dia, né? E o conhecimento desse profissional será essencial para o desenvolvimento. E o engenheiro mecatrônica. Coloquei aqui até uma imagem até engraçadinha aqui, porque embora ele tenha uma responsabilidade muito grande, ele também poderá estar trabalhando no desenvolvimento de atividades. Todos os membros da tripulação têm tempo para poder para si, né? Então, assim, ele poderá desenvolver até a questão de jogos pela impressora 3D, equipamentos, a questão de música poderá ser desenvolvido, né? Os instrumentos lá mesmo na estação. E a gente pode estar fazendo isso como uma brincadeira até, né? Que seria uma parte essencial aí para a questão do bem-estar, né, social. Programa de treinamento. Então, assim, todo astronauta, eu acredito que antes de ir a Marte, esse programa de treinamento funcionaria. Lá teria uma questão assim de protocolos a serem seguidos, porém todo o treinamento começaria aqui na Terra. E seria através de noções básicas de sustentabilidade, isso tanto para a estufa quanto para os outros setores. Os controles básicos da estufa, todos os astronautas deveriam saber, né? Eles vão chegar lá, uma hora vão precisar estar dentro da estufa e precisam saber o que fazer lá dentro. A questão de manutenção hidráulica e elétrica será essencial em qualquer dos setores que eles estejam, mas na estufa será muito mais importante, principalmente a questão hidráulica, porque será o setor onde vai ter mais água, né? E então, portanto, o risco de um curto-circuito, alguma coisa, será bem evidente, né? Lógica de programação, né? E conceitos básicos de informática, que isso será essencial, eu acho que para todos, porque a tecnologia lá vai ser presente constantemente, né? E a gente vai precisar dessa questão de saber o que fazer, não esperar por outro para poder você tomar a iniciativa. Então, se você encontrar um problema, determinado sensor não está funcionando, eu preciso saber, pelo menos, como remediar isso. Fazer nem que se for uma pequena alteração ali no código para poder fazer ele voltar a funcionar, ou ligar ou desligar o sistema. A questão de botânica e jardinagem, né? Também é uma questão essencial, assim, para todos que vão para Marte, eu acredito, porque que nem eu escuto muitas pessoas dizerem, toda planta que eu pego morre na minha mão.
Isso seria um problema gigante lá, né? Porque não serão só plantas ornamentais, como 90% das plantas da estação serão para o consumo, né? Aí uma pessoa que acabe matando as plantas seria um pouquinho complicado a gente lidar com isso, né? A questão de alimentos e cuidados das criações, né, e dos peixes. Então, todos deveriam não necessariamente se responsabilizar, mas ter a noção básica de como alimentar, qual a quantidade de alimentos poderiam dar em determinados períodos. Isso seria o essencial para poder você conseguir estar lidando com os problemas do dia a dia, né? Esse é um pouquinho mais específico, porém eu acredito que todos deveriam saber, que é a questão de inseminação artificial dos peixes. Isso vai comprometer seriamente a questão do funcionamento do sistema de aquaponia. Se você não tiver profissionais qualificados para poder fazer isso, pode colocar todo o sistema a perder, né? O preparo de alimentos e rações, isso seria em âmbito tanto da alimentação pessoal quanto para os animais. Que aí a pessoa precisa ter pelo menos uma noção geral que no caso de precisar suprir outro membro que não esteja podendo operar, aí precisamos colocar outra pessoa no lugar para poder estar fazendo isso. E uma questão de emergência, né? Então, assim, a pessoa tem que ter um treinamento voltado à emergência e primeiros socorros, né? Que será essencial para o desenvolvimento disso. Embora eu já tenha previsto aí uma questão da tecnologia dos trajes estarem avisando na hora que tem algum problema, para o membro mais próximo estar socorrendo. Isso será uma coisa assim essencial que todos saibam, pelo menos a questão de primeiros socorros, noções básicas de emergência, do que fazer. Isso será um treinamento ímpar, né, para o profissional que vai para Marte. Aqui são alguns vídeos úteis, né? A questão dos solos de Marte, a produção de oxigênio. Nessa questão aqui tem alguns em inglês que seriam sobre a vida, né? A questão dos greenhouse, né? Tem tem vários assim dos greenhouses que são muito bons, assim, que você consegue ter muito trabalho sobre isso, principalmente fora, né? Aqui no Brasil não é tanto. Eu acho que nós somos os pioneiros aqui com esse trabalho. E agora, para fora, eu percebi que esse negócio é muito sério. Eles levam realmente a sério a questão da produção de alimentos fora do planeta, né? Tanto para a Lua quanto para Marte. Que os recursos necessários para 2 semanas. No caso, foi uma coisa assim que para mim foi meio complicado chegar a essa questão de recursos, porque eu vou ter basicamente comparado às outras setores da estação, meus recursos vão ser quase limitados. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei foi em colocar todos em pé de igualdade. Então, a equipe que estiver na central de estufa e abastecimento, ela estará exposta aos mesmos, quer dizer, não exposta, ela vai estar realmente exposto ao mesmo regime imposto a todos os outros. Então, assim, se for a questão de 50 litros de água por dia, eu falo isso em questão de alimento, banho, tudo, todos estarão expostos a isso, né? Aí não poderia estar sendo diferente porque a equipe está lá. Aí, no caso dessas 2 semanas, precisariam de camas e roupas limpas, né?
porque não poderiam sair para ir à lavanderia e também não pode lavar no tanque dos peixes, né? Seria meio complicado. Aí o equipamento básico de musculação e pilates precisaria ter alguma coisa, porque diferente do aqui na Terra, lá nós temos as obrigações de fazer as atividades físicas. Então esses equipamentos seriam de extrema necessidade. O sistema de entretenimento, né, poderia ser através de computadores, livros, quer dizer, na verdade não os livros, mas o Kindle ou tablets seriam essenciais, porque a partir do momento que você está lá, vamos supor, eu vou levar 10 livros, eu tenho um peso X. A partir do momento que eu levo um Kindle para lá, eu posso ter 400 livros em um equipamento que é extremamente leve. Então você tem uma questão de você ter muita questão de literatura, músicas, através de equipamentos pequenos, como smartphones, tablets e até mesmo pequenos equipamentos de som, assim, um MP3 só para poder você ter como se entreter nesses momentos, principalmente do isolamento que você vai ter, você não vai poder sair do setor para poder você distrair a mente, né? Umas orientações básicas, né? A todos os membros lá. Essa questão de monitoramento seria assim, praticamente 99% jogado em cima da inteligência artificial. Aí seria o monitoramento em tempo real da estufa e produção. A central de controle ela teria total acesso a essas informações. Ela seria primeiro armazenada no centro de controle da estufa e enviado para eles, e tanto a ponte direta entre os sensores e a central de controle. Todos os protocolos de pesquisa que serão desenvolvidos dentro da estufa serão enviados também para o centro de controle e posteriormente para a Terra, né? Aí todos teriam um, um entendimento maior, né? Sobre o que está acontecendo e o que deixa de acontecer. Alertas de falha e segurança da estufa serão principalmente nessa questão assim de segurança. Qualquer item que seja normal, um fluxo de água que foi cortado ou uma descarga elétrica elevada, isso será imediatamente já reportado, porque um aquecimento de um componente também pode levar tudo isso a perder, ocasionando faíscas e até mesmo começando um incêndio. O monitoramento vital de todos os astronautas. Será essencial isso, porque nós temos uma equipe bem limitada e isso precisa ser controlado diariamente, assim, periodicamente você precisa saber como estão a questão de os batimentos cardíacos, toda a questão de saúde dos astronautas. E isso não necessariamente deva ser algo periódico dele ir a cada 6 meses, a cada um mês, a cada uma semana ao ambulatório. Mas com os dados sendo enviados diariamente, a questão do centro de saúde poderá ver, olha, estamos tendo uma variação na pressão do astronauta X, vamos chamar ele para poder saber o que está acontecendo. Isso seria essencial, acho que, para o sucesso da missão. E os dados comportamentais dos astronautas serão enviados também ao centro de controle, a inteligência artificial. Se eu não me engano, é a Ford, ela criou um boné que determina quando um caminhoneiro está com sono. E isso daí é uma questão assim de sobrevivência, porque se o cara dorme no trânsito,
ele pode ocasionar um acidente e até mesmo perder a vida. E nessa questão dentro da estação, será essencial que todos os astronautas tenham o comportamento sendo monitorado. Seria basicamente um grande BBB que, que vai determinar, porque se alguém está com algum problema e não vai ao centro de saúde, não vai procurar um psicólogo para poder para poder conversar, para poder saber o que está acontecendo, seria bem complicado para a gente ter um problema, até por questões comportamentais, né, de termos discussões e brigas, né? Seria ideal que isso fosse previsto antes, né? Que aí a questão de qualquer variação de comportamento, a inteligência artificial reportaria isso ao centro de controle e julgando necessário ao centro de saúde. Protocolos da estufa, né? Central de abastecimento. Protocolos e rotinas específicas da estufa. Aqui, ó. Os membros da equipe que estiverem alojados na estufa seguirão uma rotina diária com base na demanda alimentar da tripulação da estufa, né? Da estufa não, da estação. Essa questão vai ser assim. Vamos plantar 2 dúzias de pés de alface. Aí, ok. Essa semana nós começamos com alface. Semana que vem vai ser o tomate. Então, essas demandas alimentares serão determinadas assim. Olha, está saindo pouco alface. Então, vamos começar com outras plantas para poder saber quais que tanto pela questão nutricional, né? O nutricionista vai dizer se a planta é essencial ou não. Principalmente será uma dieta bem variada, né? Nessa questão, por questões nutricionais. Semanalmente a equipe vai dedicar à produção de alimentos, né? Isso vai ser uma questão assim, principalmente nas hortaliças folhosas, que elas são mais rápidas de desenvolvimento. Então, semanalmente, essa equipe vai começar a fazer esses cultivos. E a questão, assim, que toda a equipe ela terá que, basicamente, fiscalizar a questão da inteligência artificial, para que não ocorra erros, né? Também não jogar tudo por conta da inteligência artificial, né? Aí nós temos essa questão, assim. Aí, também, nessa questão aqui de desenvolver pesquisas, né? Toda equipe será responsável, né? Tanto pelas pesquisas quanto pelo desenvolvimento de novas tecnologias dentro da estação, né? Então, serão desenvolvidos periodicamente essas pesquisas sobre alimentação, sobre produção com solo de Marte, desenvolvimento de peixes, a genética, procurar principalmente na questão de plantas, é muito importante isso, desenvolver uma planta que ela seja forte para aguentar as condições climáticas de Marte, né? Então, sempre terá essa questão aí dos desenvolvimentos genéticas e pesquisas, né? Os protocolos de segurança. Olha, a equipe passará por treinamentos de segurança constantemente, a cada momento que a inteligência artificial julgar necessário. Então, a qualquer momento do dia que seja, vamos dizer assim, que a equipe esteja ficando acomodada, que ela dê aquela relaxada, pode ser que a inteligência artificial julgue necessário um alarme de emergência para acordar o pessoal. E isso não quer dizer que a pessoa não vai poder descansar, que ela vai ficar o tempo todo alerta. Mas isso vamos dizer assim, questão de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses,
terá essa questão aí bem definida pela inteligência artificial, que ela vai julgar necessário para que, principalmente em questão de procedimento, quando a pessoa começa a deixar de lado alguns procedimentos, isso vai ser necessário que a inteligência artificial identifique esses comportamentos e tome a iniciativa de dar um alerta de segurança. Em caso de acidentes, né, o sistema de segurança da roupa emitirá alerta, né, aos demais que estiverem junto com ele no setor, para que alguém tome a iniciativa. Vamos supor que a pessoa desmaie e a roupa acabe identificando essa questão de queda, então isso será emitido um alerta para que a pessoa mais próxima consiga chegar o mais rápido possível a ela. Em caso de alerta de incêndio, a inteligência artificial ela tomará a determinada, como que chamam? Em caso de alertas de incêndio, essa questão da inteligência artificial ela tomará a iniciativa, né? Aí assim, se for um pequeno foco, pode ser por aspersores, pode ser um sistema de extintores que tome iniciativa, e isso não necessariamente dependerá da pessoa que estiver presente para poder fazer isso, a inteligência artificial mesmo tomará essa decisão. Em caso de fogo descontrolado, aí já é uma questão mais rigorosa. Eu até fui um pouco conservador nesse caso, e assim, caso do fogo descontrolado, você teria 10 segundos para você deixar o lugar ou pegar o cilindro de oxigênio ou alguma coisa parecida. E a estufa será aberta e todo o oxigênio será levado para a atmosfera de Marte, né? Fazendo com que esse fogo se extingua imediatamente. Aí, em caso de emergência, que no caso você esteja perto e não seja tocado um alarme, e você vê real necessidade, você pode estar acionando um botão de emergência ou pegando um extintor, alguma coisa, e indo resolver o problema, né, também. Que a inteligência artificial, no caso dos sensores falhar, ter algum problema na programação, pode ser que ela não faça essa detecção, e aí cabe ao homem estar solucionando esse problema. Aí o protocolo de ocupacionais, desculpa. Aqui, os membros da equipe que estiverem alojados na estufa seguirão uma rotina diária com base na demanda alimentar da tripulação da estação. Isso e já foi basicamente o primeiro protocolo, né? Seria basicamente uma cópia. Isso daí será essencial, tanto que eu coloquei 2 vezes, porque realmente, se não for levado a sério essa questão da necessidade de demanda alimentar, isso pode colocar toda a missão a perder. Aí, o segundo protocolo seria que, pela manhã, toda a equipe participará de uma sessão de pelo menos 1h30 de exercícios físicos ou pilates. Aí seria da escolha de cada um. Cada um tomará os postos e avaliará todos os dados coletados durante a noite, né? Cada um tomará, no caso, seria a questão do botânico, ele avaliaria o crescimento das plantas, ver como que foi o comportamento delas durante a noite. Na verdade, não existiria noite e dia dentro da estufa, porque o controle determinaria a hora que as plantas, que a iluminação seria ligada e desligada. E a questão de temperatura também poderia ser variado conforme as condições necessárias da planta. Nesse caso, a estufa, se ela fosse modular, seria bem interessante que você poderia ter até uma questão de períodos climáticos. Você poderia ter dentro da mesma estufa
umas condições de primavera, verão, outono e inverno para determinadas plantas, que aí ela precisa disso para florescer. Então, você poderia dar aquele choque, fazer com que ela florescesse no período que demandasse, né? Aí as pesquisas seriam desenvolvidas em duplas ou trios. Nessa questão aqui, ela poderia ser tanto feito pela questão só dos membros da estufa quanto de fora. Por causa que eu acho que é essencial, porque assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre determinada quantidade de calorias que um determinado fruto possui. Então, eu não tenho nenhum nutricionista dentro da estufa. Porém, na cozinha será essencial que tenha um nutricionista. Então, você pode estar fazendo essa ponte. No período de lockdown seria mais difícil você estar fazendo isso. Teria que ser meio que um trabalho online, onde eles poderiam ficar trocando as informações nesse quesito. Aí, o almoço seria determinado em duplas, né? Mantendo sempre alguém dentro da estufa, de preferência 2 pessoas, seria um na parte de cima, outro na parte de baixo, né? No caso de qualquer eventualidade, você teria essa questão aí de sempre ter um de apoio ao outro. Então, essas duplas não necessariamente seriam as mesmas duplas todos os dias, mas elas poderiam ser alternadas, tanto para poder evitar essa questão de panelas, tudo. Então, e essa questão de companheirismo será essencial, na verdade, para todo o progresso da missão, né? E todos os participantes que estiverem em Marte, eles terão que ter essa questão de empatia um pelo outro, né? Para poder determinar o sucesso da missão. A questão do jantar serão alternadas duplas do que foi no almoço. Aí, então, você fazendo essa troca de duplas, você vai aumentar essa interação entre toda a equipe. Aí, não necessariamente sendo a mesma dupla todos os dias. Nesse caso do lockdown, será um pouco mais complicado estar fazendo assim, porque será um processo assim, bem complicado. Você está num ambiente de em torno de 150 metros quadrados e você está fazendo toda hora essa troca, toda hora essa troca. Mas, a princípio, seria isso. Quando for no alojamento, não necessariamente será a mesma dupla que estiver na estufa, ela vai para lá. Após as refeições, cada dupla vai ter aí pelo menos 1h30 de treinamento no período da noite, né? Não necessariamente após, terá um descanso. E essa 1h30 de treinamento totalizando as 3 horas de treinamento diária, né? Então você tem essa questão aí bem definida, quando começar e parar as coisas e a questão dos trajes, e até seus relógios vão avisar essas questões, assim, uma pela questão da perda de massa, né, para poder estar evitando essa questão. Aí o protocolo de produção de alimentos, nesse caso seria assim, para as outras estações, os módulos serão para a horta vertical, né? Nesse caso eu não tenho apenas a horta vertical como um item essencial. Ali eu tenho tudo, eu não posso ter apenas uma horta vertical ali no canto, vamos dizer assim, aleatoriamente. Toda a produção ali dentro da estufa, ela funciona como um só. Tudo ali dentro será tanto para o consumo do pessoal da estufa, quanto para todos. Eu não posso simplesmente pegar e abandonar, deixar de lado o trabalho deles. Aí, assim, na questão, eu coloquei aqui algumas hortaliças que seriam de produção semanal. No caso, alface, agrião, brócolis, cebolinha, coentro, couve, todos esses itens, eles serão essenciais para
o desenvolvimento da estação. Então, nós teremos ali diariamente, pelo menos a questão de 1, 2 dúzias sendo produzidas de algum tipo de hortaliça. Isso é lógico que eu tenho uma questão, um leque bem restrito de área a ser cultivada, porém, tem que ser com a maior variedade possível, né? Aí nós teríamos toda essa questão aí de fazer a variação, né? Tanto na genética das plantas, quanto na questão da produção mesmo. Aqui a questão de algumas hortaliças e legumes, né? Poderiam ser plantados mensalmente, que é a questão de abóbora, abobrinha, alho, batata doce, berinjela, beterraba. Todos esses itens, seria um pouco mais complexo do que a questão de você produzir um alface, que o alface você consome as folhas, o couve você consome as folhas. Você não necessariamente precisa de um período para que essa planta dê flor e dê fruto. Agora, no caso, principalmente dos legumes, dos frutos, será um pouco complicado, porque deveria ter um estudo sobre isso. A questão de a polinização vai ser muito complicada, vai requerer uma questão de insetos artificiais, um pequeno drone que faça a polinização. O milho é muito mais fácil, porém o milho precisa de muito mais área do que eu tenho disponível dentro da estufa. Então, eu até descartei um pouco ele, a princípio. Mas seria mais ou menos isso. E a vantagem é que todos esses produtos, eles seriam perenes, assim. De certo modo, você tem ali, em torno de 1 ano, uma produção constante. E você consegue ter um aproveitamento muito bom das plantas. E até mesmo depois que essas plantas morrerem, você pode estar utilizando como um tipo de compostagem e utilizando novamente depois os seus nutrientes. Protocolo de impressão 3D. Dentro da estufa, embora 90% seja construído em loco, através de impressoras 3D, não terá uma impressora 3D dentro da estufa. Uma pela questão de demanda de espaço e de energia que ela demandaria, né? Então, todo o protocolo será enviado à central de controle. E lá será destinado à questão da impressora 3D, serão feitas as peças e levadas para a estufa. Aqui são os spin-offs, né? Vamos ver as tecnologias. Aqui. Em primeiro lugar, seria a questão da inteligência artificial aplicada à produção de alimentos. Eu acho que isso seria essencial, né, na Terra para uma produção, né, mais sustentável. Não a questão de não depender do ser humano para interagir, para poder você fazer isso. Porém, você teria um ganho maior de produção. Uma pessoa é limitada, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, uma inteligência artificial, ela poderia tirar uma foto, fazer a varredura em segundos e ver quais plantas estão precisando de determinado tipo de nutriente e fazendo a correção. Isso mesmo antes da pessoa saber, né? Então, seria essencial. Os controles eficientes, né? Tanto das condições climáticas, nutrientes e adubação, né? O monitoramento seria essencial, seria a parte essencial de tudo, aonde toda a questão de monitoramento seria feito tanto por drones quanto por câmeras instaladas na produção, que poderiam fazer esse monitoramento, sabendo qual parte, qual talhão está se desenvolvendo mais do que o outro. E o porquê que esse se desenvolve mais do que aquele.
Isso seria essencial para o desenvolvimento controlado, né, de determinadas culturas, né? E a impressão 3D, só que de uma forma mais acessível e eficiente, né? Que hoje nós vemos impressoras 3D menores que são usadas mais para entretenimento, né? Aqui são os resultados que impactam na vida na Terra, né? O ganho da estufa que nós teríamos aqui na Terra seria no aumento da produtividade das plantações, a distribuição eficiente a todos os setores da sociedade, né, dos alimentos, uma comida de qualidade e saborosa, né? E não adianta você ter quantidade se você não tem qualidade, né? E o sabor da comida é essencial também nessa questão. Seria o aumento da autoestima, né, de produtores e moradores da zona rural, que ultimamente nós vemos que eles cada vez mais querem sair da zona rural, que não possuem a questão de um trabalho digno. Eles, por mais que trabalham, não conseguem mal pagar assim as contas, né? Então nós temos todas as questões e os impactos nos ODS. Aqui foi meio complicado porque eu tive que olhar e analisar é, quais ODS eu deveria tirar. Isso foi um pouco complicado porque todos possuem um impacto referente à questão da estufa, né? A produção alimentar, ela tem praticamente um impacto direto a muitos dos ODS. Então, assim, os que eu achei mais diretamente focados à estufa seria o 2, que seria o de fome zero, o bem-estar e saúde, o 3, né? O 5, que é o de igualdade de gênero, que nós vemos uma questão de agricultura familiar, nós temos toda a família trabalhando, né, em conjunto, em união, né? Água limpa e saneamento. O 7, que seria de energia acessível e limpa, tanto na questão que a estufa poderá impactar na produção de microalgas para a produção dos painéis, né, impressão. Isso seria essencial. A questão de biodiesel, né, que toda a matéria orgânica que será levada à central de saneamento voltará em forma de gás, né, e também de adubos. O trabalho, né, é também uma questão muito, como que eu posso dizer? É a questão de você dar dignidade ao produtor rural mesmo. Acredito que hoje, por mais que acredite que não é valorizado, sem o agronegócio, o mundo não estaria dessa forma. A redução da desigualdade eu acho que é essencial. Através de uma produção mais consciente, você poderá reduzir essa questão de desigualdade. Cidades e comunidades sustentáveis, isso será essencial. Se toda cidade tivesse um seu centro de abastecimento, seria essencial para isso. Consumo e produção, né, responsáveis, isso é essencial dentro, principalmente para a missão. Se você não tiver um consumo responsável e também a produção, isso pode colocar tudo a perder, porque você não pode estar pedindo um frete da terra a qualquer momento, né? Você terá períodos aí em torno de 2 anos para estar recebendo insumos. A ação, né,
contra as mudanças climáticas, que será essencial, porque você cultivando dentro de um ambiente fechado, em uma estufa controlada, você terá uma baixa emissão de carbono. Isso vai contribuir muito sobre essa questão das mudanças climáticas. Uma questão que é a vida aquática, né? Que nós temos o coração do sistema sendo a vida aquática e a vida terrestre, que todos nós vamos ter um ganho excepcional nessa questão. E as parcerias e meios de implementação, né? Que tudo isso será voltado ao sucesso da missão e da estufa. Aqui são alguns links pertinentes, né? Que são algumas matérias que eu vi, principalmente essa do boné, que eu achei show de bola, essa tecnologia. Nossa, na hora que eu vi, eu falei, nossa, como assim um boné que avalia se o caminhoneiro está dormindo? Foi uma questão assim foi o pontapé para mim desenvolver essa questão da inteligência artificial detectar o comportamento das pessoas. Eu acho que parece um pouco invasivo, porém, para uma missão a esse nível, seria essencial que você tivesse uma análise comportamental assim de todos os participantes, né? Aí tem nos sites da Embrapa, né? Tem no site da Embrapa onde você pode encontrar as hortaliças, as plantas, todo o material sobre peixes, você tem ali. Tem o do Tecmundo, que fala muito sobre a questão de informação e também a questão de produção de estufas e vegetais, bem interessante. E o site vice.com, que também encontrei algum material sobre a estufa em Marte que eu achei muito interessante. Aqui são meus contatos, né? E muito obrigado. Uma boa noite a todos.